O Espírito Santo tem cerca de 400 quilômetros de extensão de belas praias. São paisagens que nos proporcionam os melhores momentos de lazer. E hoje, no Informe Ambiental, nós vamos conhecer uma pesquisa muito interessante sobre os peixes e as praias aqui do estado. Uma pesquisa feita por alunos da Universidade Federal do Espírito Santo, a UFES, estuda a população de peixes e praias do estado. O projeto pretende reconhecer os ambientes importantes para o desenvolvimento destes vertebrados na fase juvenil e os fatores que contribuem para este desenvolvimento inicial. O objetivo, então, é justamente avaliar, através do comportamento dos peixes, das variações que ocorrem na comunidade de peixes, como que a praia se modifica, como que esse ecossistema se altera através da conexão com os outros ambientes, com a influência de outros ambientes. Apoiada pela Fundação de Amparo à Pesquisa do Espírito Santo, a FAPES, a pesquisa coordenada pelo professor Agnaldo Martins vem sendo desenvolvida há cerca de 2 anos e resultados importantes já estão sendo observados. Como, por exemplo, esse efeito da arribada, da chegada de algas nas praias, que a gente pôde verificar que realmente ela gera uma grande alteração, na comunidade de peixes durante esse período, um período de algumas semanas, quando essas algas chegam. Então, essas algas, efetivamente, elas acabam funcionando como uma área de abrigo, de refúgio para espécies juvenis. Então, a praia funciona como um importante ambiente de criação, de proteção e criação de juvenis de espécies de peixes. E também, muitas espécies de peixes adultas também começam a aparecer na praia em maior quantidade, para se aproveitar dos recursos alimentares que estão disponíveis na praia por causa da associação com essas algas. Então, esse resultado a gente já tem consolidado e já estamos enviando artigos científicos para revistas internacionais para divulgar esses resultados. O interesse na pesquisa surgiu da curiosidade dos próprios alunos que, durante trabalhos de campo, observaram o processo de desenvolvimento dos peixes. A gente notou em algumas praias que havia uma forte influência desses outros ambientes na praia. Vários fenômenos oceanográficos que acabavam influenciando a dinâmica e a ecologia dessas praias. E nós vimos que os peixes eram um dos organismos mais afetados por essas alterações que ocorriam nas praias. Então, daí surgiu a ideia da gente entender como que a praia se conecta com os outros ambientes, e isso através dos peixes, que são organismos que estão transitando, que têm um grande trânsito entre esses diversos ambientes. Parte da pesquisa é realizada nas praias da região sul do Espírito Santo, local que concentra o importante polo pesqueiro do estado. São praias que a gente conseguiu identificar melhor esses fenômenos para poder estudar com mais profundidade no sul do Espírito Santo, principalmente na localidade de Itaoca, algumas praias do sul do Espírito Santo, no município de Itapemirim, onde a gente viu que havia realmente uma chegada muito forte dessas algas, e também a gente está procurando estudar a influência dos peixes que vêm de áreas mais profundas, de mar aberto, e também relacionada à foz de rios, a estuários, como o rio Itapemirim. Então a gente achou ali um ambiente propício para estudar vários processos ao mesmo tempo. Mas são processos que podem ocorrer em qualquer praia do Espírito Santo, ou de qualquer lugar do mundo. Os trabalhos acontecem em 3 etapas, como explica o professor. Esse projeto já se estende por pouco mais de 2 anos e ele tem 3 fases bem distintas. A primeira fase é o trabalho de campo, onde nós identificamos então a ocorrência desses fenômenos de interação de outros ambientes com as praias. Então, por exemplo, a arribada, ou a chegada das algas ocorre logo depois de ventos fortes, que acabam agitando o mar e retirando essas algas das áreas de mar aberto e trazendo para próximo da costa. Ou em períodos de chuva muito forte ou de pouca chuva, onde a gente vai ter uma influência maior ou menor do estuário. Então a gente planeja, nesses períodos específicos, fazer as coletas, ir até as praias, e com redes especiais para se trabalhar em praia, a gente faz uma coleta dos peixes para entender como que a comunidade, ou seja, o conjunto das espécies de peixes e as quantidades de cada espécie está se comportando nessas condições, com algas, sem algas, com muita chuva, com influência dos rios ou sem influência dos rios,
E assim, então essa é a primeira etapa do trabalho. Depois o material é trazido e é processado, nós identificamos as espécies, pesamos e medimos. E depois a próxima etapa é a etapa onde a gente trabalha mais no computador, onde a gente analisa essas informações e fazemos testes estatísticos, fazemos análises matemáticas para chegar a uma conclusão sobre qual a modificação que ocorreu nessa comunidade de peixes em diferentes situações. O pesquisador Marcelo Gomes demonstra o processo de análise dentro do laboratório. Bom, o que a gente fez aqui agora foi a análise de conteúdo estomacal dos peixes que a gente coleta na praia e nas adjacências. Então a gente vê aquele animal que estava ali presente, ele estava fazendo uso daquele ambiente de alguma forma. A gente está analisando se aquele uso era prioritariamente de alimentação, se era de proteção, se era de refúgio, se era de escape. Então uma das hipóteses que a gente está trazendo é de que aquela área é importante para a alimentação dos peixes. E aquelas influências dos ambientes adjacentes podem contribuir na questão da alimentação deles. Então a gente agora traz as amostras biológicas para o laboratório, extrai o trato digestório todo, estômago, intestino, trazemos para essa lupa. Aí essa lupa nos possibilita tentar identificar aquele conteúdo estomacal, até o máximo que a gente conseguir. Então aqui a gente conseguiu chegar pelo menos em família de camarão. E sabemos o tamanho dele, sabemos o peso dele, sabemos o número de presas. Nesse caso foi um peixe que comeu um camarão, realmente era um peixe menorzinho, já era um juvenilzinho bem pequeno. E aquele já é um camarão que tem, vamos lá, 4 milímetros. Então esse camarão de 4 milímetros foi alimento de um peixe que devia ter por volta de uns 10 centímetros no máximo. Então esse camarão encheu o estômago dele e pesava tanto. Então a gente agora sabe se isso foi uma tendência de todo mundo, se foi só um animal, se foi uma oportunidade que aquele recurso apareceu, se foi um recurso que apareceu e todo mundo fez uso. Então isso ajuda a gente a entender como é que funciona uma praia em relação aos ambientes adjacentes. Já existem importantes projetos com os resultados da pesquisa. Esse estudo faz parte de uma área de pesquisa mais abrangente que a gente tem no laboratório, que é a de conectividade de ambientes costeiros, ou seja, de saber como os diversos ambientes costeiros estão conectados. E isso se enquadra num processo que é conduzido pelo governo federal, pelo Instituto Chico Mendes, da necessidade de se definir as áreas propícias para criação de áreas protegidas, né, de áreas marinhas protegidas. Para que a gente possa criar essas áreas protegidas, a gente precisa saber quais são os ambientes mais sensíveis e qual a conexão entre esses ambientes, para que a gente possa definir áreas que realmente têm essa sensibilidade. Então, a gente está inserido nesse processo em parceria com o Instituto Chico Mendes para auxiliar na definição das áreas prioritárias para a conservação no ambiente marinho.